Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal da playlist de crimes misteriosos. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives e dos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo no canal na playlist de crimes misteriosos. No vídeo de hoje, além de misterioso, conheceremos um crime revoltante. Um crime que, dado seu modus operandi e o desconhecimento quanto à identidade da vítima, fez com que várias pessoas não se satisfizessem e fossem a fundo para descobrir tudo a respeito. Trago-lhes hoje um vídeo sobre o Menino da Caixa, também chamada de A Criança Desconhecida da América. Quer saber mais a respeito desse horrendo crime? Convido-os a tomarem parte comigo desta investigação, mas isso só após a intro do canal. Até já! Em 25 de fevereiro de 1957, enquanto caminhava pela floresta Susquehanna Road, em Fox Chase, na Filadélfia, nos Estados Unidos, um caçador encontrou uma caixa de papelão. Ao abri-la, o corpo de uma criança enrolada em um manto xadrez foi encontrado em meio a eletrodomésticos enferrujados e ao lixo. No entanto, temendo represália da polícia devido às armadilhas que ele havia espalhado na região, o caçador então decidiu ignorar o que havia encontrado e partiu. Alguns dias depois, um estudante que estava passando pelo local acabou encontrando a caixa. E diferente do que fez o caçador, o estudante acabou acionando a polícia. Dentro de uma caixa de papelão que era utilizada para o transporte de um berço do tipo vendido pela empresa J.C. Penney, com letras vermelhas indicando mobiliário frágil, havia o cadáver de uma criança. O garoto estava sem roupa e enrolado em um cobertor xadrez. Tinha pouco mais de 1 metro e pesava menos de 14 quilos, que seria muito pouco para uma criança dessa altura. Ele era de pele clara e tinha olhos azuis. Parecia ter menos de 6 anos. Suas unhas tinham sido cuidadosamente aparadas e seus cabelos estavam recém-cortados. Possivelmente feito logo depois da morte, já que tufos de cabelo se encontravam grudados ao corpo. O menino possuía cicatrizes em seu corpo. Pareciam ter vindo de procedimentos cirúrgicos, tanto no tornozelo quanto na virilha, além de uma em forma de L sob o queixo. Havia sinais de desnutrição grave. A pele de seus pés e mãos estavam enrugadas, o que sugeriria que a criança teria tido contato longo com a água. O relatório do legista indicava que o menino teria idade entre 4 e 6 anos. O menino pesava aproximadamente 13 quilos. Ele era de pele clara, tinha olhos azuis, cabelo castanho claro, que tinha sido cortado rudemente, possivelmente pós-morte devido a tufos de cabelo que estavam no corpo. Havia cicatrizes cirúrgicas no tornozelo e na virilha do menino, além de uma cicatriz em forma de L sob o queixo.
Haviam também vários hematomas que cobriam seu corpo e apresentava uma severa desnutrição, o que sugeriria abuso extensivo. Os ferimentos eram longos e prolongados, cobrindo grande parte de seu pequeno corpo, incluindo o seu rosto. Ele morreu de ferimentos graves na cabeça. Seu corpo havia sido embrulhado em um cobertor de flanela com padrão indiano de cor verde e colocado dentro de uma caixa de berço ondulada de J.C. Penney. Estava marcada na caixa como frágil, manusear com cuidado. A pele de suas mãos e pés estavam enrugadas, o que sugeriria que a criança teria tido algum contato mais longo com a água. Ao final, acabaram concluindo que o menino morreu em um intervalo entre 2 dias e 2 semanas. A polícia recebeu o relatório e abriu uma investigação em 26 de fevereiro de 1957. As impressões digitais do menino foram tiradas e a polícia, a princípio, ficou otimista que ele logo seria identificado. No entanto, ninguém nunca apresentou qualquer informação útil com as próprias digitais, não levando a qualquer informação relevante. A polícia rastreou a origem da caixa do berço para Upper Darby J.C. Penney, descobrindo que apenas 11 foram vendidas a $7,50 cada. A polícia conseguiu rastrear 9 dos 11 compradores, os quais, após investigações, foram descartados como suspeitos. A caixa, apesar de estar desgastada do lado de fora, apresentava boas condições. No entanto, não foram encontradas quaisquer impressões digitais. O cobertor utilizado para enrolar o menino teria sido lavado e também não apresentou nenhuma pista que pudesse identificar a criança ou quem teria a deixado ali. O Philadelphia Inquirer imprimiu 400 mil panfletos retratando a imagem do menino, que foram enviados e afixados em toda a área, incluídos em todas as contas de gás na Filadélfia. A cena do crime, ela foi vasculhada repetidamente por 270 recrutas da Academia de Polícia, que descobriram um boné de veludo azul de homem, um cachecol de criança e um lenço branco de homem com a letra G no canto. Todas as pistas não levaram a lugar nenhum. Uma observação, no entanto, deve ser feita quanto ao boné. Nas investigações, a polícia conseguiu encontrar o local onde ele teria sido vendido, mas as informações que receberam não levaram a situação para nenhum lugar de fato. A polícia visitou todos os lares de crianças, lares adotivos, hospitais, maternidades da área, garantindo que todas as crianças fossem verificadas. A polícia também distribuiu uma foto pós-mortem do menino totalmente vestido e sentado, como deveria ter se parecido em vida, na esperança de que pudesse dar uma pista. Apesar de toda a publicidade, a identidade do menino permaneceu desconhecida, surgindo então várias teorias a respeito do que poderia ter realmente acontecido. Nenhum parente, vizinho, amigo ou conhecido do menino se apresentou para identificá-lo. Era como se ele nunca tivesse existido. O caso poderia até ter se encerrado por aí. No entanto, a brutalidade do crime contra uma criança afetou profundamente muitos que trabalharam no caso. 4, em particular, assumiriam esse caso: William Bill Kelly, o especialista em impressões digitais; Remington Bristol, um investigador do gabinete do examinador médico; Joseph McGillen, um investigador do gabinete do examinador médico da Filadélfia; e Sam Weinstein, um ex-detetive e segundo policial a chegar ao local em 1957. Um destaque daremos a Remington Bristol, que passou incontáveis horas refletindo sobre o caso em seu tempo livre, dedicando-se ao caso até a sua morte em 1993, e a ele pertence a teoria do lar adotivo. Então, vamos a cada uma dessas teorias.
Em 1960, Remington Bristol contatou um médium de Nova Jersey, que lhe disse para procurar uma casa que combinasse com um lar adotivo. Quando o médium foi levado ao local na Filadélfia, levou Bristol diretamente para um lar adotivo. Segundo essa teoria, a criança estava em um lar adotivo a 40 quilômetros de onde os restos mortais do menino foram encontrados. Pertencente à família Nicolette, a casa foi fechada em 1957, depois que a polícia descobriu que todas as crianças eram mantidas presas. Embora alguns sejam rápidos em descartar essa teoria, pois ela se originou de um médium, há algumas evidências circunstanciais que apoiam a ideia de Bristol. A família que administrava a casa consistia em Arthur e Catherine Nicolette, e a filha de Catherine, de um casamento anterior, Anna Maria Nagel. Havia rumores de que Ana Maria tinha deficiência de desenvolvimento, com homens aparentemente se aproveitando dela. Ela já havia dado à luz a 4 filhos fora do casamento, uma situação que a sociedade desaprovava nos anos de 1950. Infelizmente, 3 desses bebês nasceram mortos, enquanto a tragédia atingiu o quarto após um acidente elétrico de um brinquedo em uma loja de departamentos em 1955. Assistindo a uma venda de uma propriedade na casa em 1961, quando os Nicolette se mudaram, Bristol descobriu um berço, semelhante ao vendido na JCPenney, com cobertores pendurados em um varal, também parecendo idênticos ao que o garoto foi encontrado. Arthur Nicolette foi entrevistado pela polícia em 1984, que não conseguiu obter nenhuma informação satisfatória para solucionar o caso. Além disso, ele recusou o pedido de Bristol de um teste de detector de mentiras. Nicolette iria se casar com sua enteada Anne Marie após a morte de sua esposa, e Bristol acreditava que ela seria a verdadeira mãe do menino na caixa. Os investigadores em 1957 estavam apenas procurando garantir que as crianças alistadas na casa estivessem todas presentes e corretas, nunca pensando que a criança pudesse de fato ter sido filha de Anne Marie. No entanto, embora possa parecer plausível à primeira vista, um berço e cobertores não são coisas incomuns de se encontrar em um orfanato. Quanto ao casamento de Nicolette com sua enteada seja algo não muito aceitável, não se poderia comparar ao fato de que ele seria capaz de cometer o assassinato de uma criança, ou ela poderia ter cometido. Essa teoria, então, acabou sendo descartada. Em 2002, uma nova pista surgiu quando uma mulher, identificada apenas como Marta, fez uma afirmação surpreendente de ter testemunhado todo o assassinato e o despejo do corpo. Ligando de Ohio, um psiquiatra revelou ao Distrito Policial da Filadélfia que uma de suas pacientes pedira que ele chamasse a polícia depois de relatar um assassinato, o do menino da caixa. Ao longo de 2 anos de correspondência, utilizando o psiquiatra como um intermediário, Marta alegou ter crescido em Lower Merion como filha única, sendo regularmente abusada sexualmente por sua mãe. Quando ela tinha 10 anos, ela a acompanhou em uma viagem a um bairro que ela não conhecia. Lá, Marta testemunhou sua mãe entregar um envelope com dinheiro para comprar uma criança. Uma vez em casa, ela trancou o menino no porão e nunca permitiu que ele saísse da casa. O porão sempre estava cheio de lixo, com apenas um ralo para o banheiro. Marta diz que ele nunca falou, e ela acreditava que ele pudesse ter problemas intelectuais. Ele passava fome e também era abusado regularmente pela mãe dela. O nome da criança era Jonathan. Depois que Jonathan vomitou um prato de feijão, a mãe de Marta explodiu de raiva, arrastando-o, causando hematomas nas pernas e jogando-o na banheira. Ela bateu nele e bateu sua cabeça nos azulejos enquanto Marta assistia do banheiro. O grito do menino foi o único som que Marta o ouviu fazer.
Depois que ele morreu, a mãe de Marta cortaria o cabelo de Jonathan para garantir que a polícia não percebesse que ele havia sido mantido prisioneiro. Sua mãe então a colocou em seu carro enquanto eles iam encontrar um lugar adequado para despejar o corpo de Jonathan. Uma testemunha confidencial à época do assassinato, chamado Bom Samaritano, afirmou ter falado com uma mulher e uma criança próximas ao local e que se prontificou a ajudar as mulheres com a caixa e elas recusaram. Essa história da testemunha coincidiu com o relato de Marta, de quem a pessoa se ofereceu para ajudá-las quando descartavam o corpo. Kelly e McGillen tentaram verificar o máximo possível da história de Marta, com os céticos questionando a validade do relato devido ao seu histórico de doença mental. Eles confirmaram que a rota que ela descreveu de sua antiga casa em Lower Merlon e o local de estava totalmente correta. Eles entrevistaram novamente a testemunha, o Bom Samaritano. Uma ex-colega de quarto de Marta na faculdade confirmou que uma vez ela disse que sua mãe era uma assassina. A necrópsia revelou ainda que feijão cozido estava no estômago da criança e o estado dos dedos sugeriria que ele teria ficado parcialmente submerso na água. É importante ressaltar que a psicóloga de Marta acredita que a experiência de Marta teria sido real. Sua história nunca mudou durante o tratamento, embora ninguém na vizinhança se lembre do menino. É improvável que realmente se lembrassem, já que ele foi mantido como prisioneiro o tempo todo. No entanto, o Departamento de Polícia de Filadélfia não aceitou essa teoria, observando que a maioria dos pontos significativos da história são questões de registro público, sem nenhuma maneira de se verificar a validade do resto. Como nem Marta, nem sua mãe seriam parentes de sangue, o DNA também seria inútil. O nome Jonathan também era de pouca utilidade e pode até não ser o nome do menino quando foi entregue. A disposição do estabelecimento de desconsiderar a história de Marta como uma farsa por causa de sua doença mental frustrou Kelly e os outros investigadores. Dados seus anos de abuso e sendo também uma potencial testemunha de um assassinato terrível, seus problemas seriam muito compreensíveis. Infelizmente, isso não é exclusivo para o caso Boy in the Box, o menino da caixa. Com as vítimas frequentemente rejeitadas como sendo de mente doentia, permitindo que abusadores e até mesmo assassinos fiquem ainda livres da justiça. Como já se percebe, essa teoria também foi descartada. O artista forense Frank Bender desenvolveu a teoria de que a vítima pode ter sido criada como uma menina. O corte de cabelo pouco profissional da criança, que parecia ter sido executado às pressas, foi a base para o cenário, assim como a aparência das sobrancelhas penteadas. Em 2008, Bender divulgou um esboço da criança não identificada com cabelos longos, refletindo os fios encontrados no corpo. E, sinceramente, para mim, eu que estou falando para vocês, essa seria a teoria que, de certa forma, menos teria utilidade. Primeiro, porque foi feita a necrópsia do corpo e se descobriu que se tratava de um menino. Segundo, se se tratava de um menino ou menina, pouco importava, porque havia uma vítima e também um assassino impune. Essa teoria ela seria válida para identificar a criança, já que à época, logo que o corpo foi encontrado e sem qualquer dado ainda sobre ele, uma família em potencial teria perdido uma menina, mas logo se descartou a hipótese de ser a filha perdida dessa família. Então essa teoria, na minha opinião, só teria validade logo no início, antes de necrópsia, antes de tudo. No mais, não teria, vamos dizer assim, utilidade nenhuma. Como disse antes de ingressar em cada uma dessas teorias, citei que 4 investigadores, ainda que o caso estivesse encerrado, nunca cessaram suas investigações. O porquê da ausência de cicatrização de vacina
especulação de ser filho de algum refugiado húngaro, a busca em registros de hospitais e maternidades, a fixação de panfletos. Ao final, as investigações não tiveram sucesso e duraram até o falecimento de cada um desses investigadores. Bristol em 93, Sam em 2004, William em 2014 e Joseph em 2015. Em julho de 1957, o menino da caixa foi originalmente enterrado como indigente em um cemitério público. Os oficiais responsáveis pelo caso resolveram pagar um funeral para a criança, tendo um epitáfio simples gravado em pedra que dizia: Pai Celestial, abençoe este garoto desconhecido. Em 1998, seu corpo foi exumado com o objetivo de extrair DNA, obtido do esmalte de um dente. Ele foi enterrado novamente no cemitério Ivy Hill, em Cedar Brook, na Filadélfia, que doou um grande terreno. O caixão, a lápide e o funeral foram doados pelo filho do homem que enterrou o menino em 57. Houve uma significativa participação do público e a cobertura da mídia no enterro. O túmulo tem uma grande lápide com as palavras Criança Desconhecida da América. Os moradores da cidade mantêm um túmulo decorado com flores e bichos de pelúcia. Essa história, ela foi apresentada na série de televisão America's Most Wanted, em 3 de outubro de 1998 e novamente em 12 de julho de 2008. As séries de televisão Cold Case, CSI e Law & Order apresentam episódios ficcionais extraídos do caso O Menino da Caixa. O repórter Pete Blanchard, da NBC 10 Filadélfia, exibiu um artigo investigativo na NBC 10 Investigators em 2 de março de 2016 intitulado Nova Teoria sobre o Caso Arquivado The Boy in the Box de Décadas. A história foi apresentada também na segunda temporada da série BuzzFeed Unsolved em 2017 intitulada A Morte Misteriosa do Garoto na Caixa. A história também teve um breve perfil no podcast popular de comédia policial verdadeira My Favorite Murder, em março de 2016, no episódio Seven Murders in Heaven. Os especialistas creem que se esse caso tivesse ocorrido 10 ou 20 anos depois, a identidade da vítima e de seu assassino teriam sido descobertas, seja pelo avanço da tecnologia e da medicina, seja pelo compartilhamento de informações, já que a época ficou limitada à área da Pensilvânia. No entanto, há que se louvar a atitude daqueles que nunca cessaram em ir em busca de justiça e se recusaram a encerrar o caso. O trágico de tudo é que, ainda assim, ninguém conhece todos os detalhes da misteriosa morte do menino da caixa. E o mais triste de tudo é que, ao final, ele recebeu mais amor e atenção na morte do que na vida. Então, pessoal, vocês já tinham escutado falar a respeito dessa história, a história do menino da caixa. Esse tema eu já tinha conhecimento já há bastante tempo, logo que eu criei essa playlist de crimes misteriosos. Inclusive, esse era para ter sido o primeiro vídeo que era para estar nessa playlist, só que saiu primeiro a Dália Negra, aí depois era para vir esse, aí surgiu um outro, e finalmente eu fiz esse vídeo, até porque é um vídeo que você fica revoltado, porque foi uma criança. Até hoje ninguém sabe qual é a identidade dessa criança, quem é o seu assassino, por que que tratou dessa forma. Tá certo que tem vários crimes horrendos também como criança, mas e essa criança?
e ela acabou sendo acolhida por todo o estado da Filadélfia. E, se eu não me engano, só que eu não cheguei a verificar. Se eu encontrar essa informação, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas quando eu fiz a pesquisa a respeito desse vídeo, tinha uma informação, só que eu não lembro de que ano era essa reportagem, por isso que eu não sei afirmar se esse site que eu vou dizer agora ainda está ativo. Mas existe um site a respeito desse caso que ainda estava ativo para a troca de informações. Então, vocês já conheciam esse caso? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acham, qual a teoria que seria melhor aplicada. Na realidade, quando eu fiz, eu fiquei em dúvida nas duas primeiras, né? Na primeira, do caso, se eu não me engano, da filha do dono do orfanato, né? Dos donos do orfanato, daquelas histórias. E a da Marta também, que realmente não sei se tem relação, se não teria relação, até porque essa história da Marta, ela só veio contar muitos anos depois do assassinato, né? Então a mãe dela, que seria no caso a assassina, também já tinha falecido. E pelo que deu a entender também, ela não era filha dessa pessoa, então não tinha como fazer o confronto do DNA. E se o nome da criança realmente era Jonathan, pode ser que elas tenham dado o nome de Jonathan, e na realidade o nome da criança não seria Jonathan. E quem seria essa pessoa, se realmente foi esse caso, que vendeu o filho? Vai saber, muitas interrogações. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, ó, dê um like pelo vídeo, né? Porque pela história, sinceramente, sem comentários. Mas dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal e você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de crimes misteriosos, há uma playlist de lendas, mistérios, lado sombrio dos games, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de crimes misteriosos aqui no canal. Beijo, tchau!